E aí, galerinha da primeira série militar, tudo tranquilo? Então vamos ver aqui hoje, ó, o módulo 7 de Química 2, tranquilo? Esse módulo 7, ele começa a falar sobre reações químicas. Toda reação química, você vai perceber que você vai ter duas partes. Ela vai ser sempre dividida pela seta. Então repare que tem uma seta aqui. A parte antes da seta é a parte inicial. Essa parte inicial nós chamamos de reagentes, ou seja, o que está reagindo. E a parte depois da seta, nós chamamos de produto, ou seja, o que está produzindo na minha reação química. Tá? Então, é um módulo que você vai olhar para a minha equação química, vai perceber o que eu tenho antes, o que eu tenho depois, e vai apenas classificar ela. Tranquilo? O primeiro tipo, a gente fala que é uma reação de síntese ou adição. Repare, são aqueles em que duas ou mais substâncias reagem produzir uma única substância mais complexa. Então, repare que eu tenho A reagindo com B, que está produzindo AB. Então, repare que antes da seta eu tenho dois compostos, A e B, e depois da seta eu tenho apenas um composto só. Então, o tipo de reação que a gente classifica como síntese ou adição. Então, vou botar um exemplo para vocês. Ó. Olha o exemplo. O magnésio reage com o oxigênio do A, produzindo óxido de magnésio. Então, eu tenho aqui minha equação. Aí vem, essa reação é utilizada em flashes fotográficos, descartáveis e foguetes sinalizadores. Repare para a minha equação. Eu tenho a seta separando. Antes da seta, quem eu tenho? Magnésio e oxigênio. Após a seta, eu tenho apenas MgO. Então, eu tinha dois compostos produzindo apenas um. Então, uma reação de síntese ou adição. Tranquilo? O segundo tipo é o inverso. A gente fala que é análise ou de decomposição. Olha a definição. São aquelas em que uma substância se divide em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. Então, ó, repare, eu vou ter aqui a seta de novo. Antes da seta, quem eu tenho? AB. Repare que tem apenas uma única substância. Depois da seta, o que eu tenho? A e B. Então, eu dividi os compostos A e B. Então, eu tinha inicialmente um composto e no final eu passei a ter várias substâncias. Então, vou botar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, está aqui um composto de sódio, NaN3, é utilizado nos airbags. Dispositivo de segurança presente em muitos automóveis. Quando esses dispositivos são acionados, a rápida decomposição do NaN3 origina N2. E esse gás infla os airbags. Então, olha a minha equação. O lado esquerdo dela, que é o lado inicial, eu tenho apenas um composto, que é o NaN3. Depois, quem eu tenho? N2 e Na. Então, a partir de um composto, eu produzi dois compostos. Então, uma reação que a gente chama de análise ou de decomposição. Tranquilo? O terceiro tipo, a gente fala que deslocamento, substituição ou simples troca. Tá? Tudo faz. Mas olha a definição. Quando uma substância simples reage com uma composta, originando uma nova substância simples e uma outra composta. Então, ó, eu vou ter um simples. Olha aqui, a seta de novo. Antes da seta, eu tenho o A, que é uma substância simples, está reagindo com XY, que é uma substância composta. Quem está produzindo? AY, que é composto, e X, que é simples. Então, você perceber, aqui teve uma troca. Daí vem o nome simples troca. Vai ver que o A trocou de lugar com o X. Entendeu? Para quem não lembra, substância simples, quando tem uma molécula formada por apenas um átomo, e composta quando tem moléculas por átomos diferentes. Então, botando aqui um exemplo. Mergulhe um prego de ferro numa solução de sulfato de cobre. Retire o prego e, após alguns minutos, ele estará avermelhado. É uma camada de cobre. Então, olha a minha equação. Eu tenho a seta. Antes da seta, eu botei o ferro aqui sozinho. E CuSO4, sulfato de cobre. Após a seta, eu vou ter FeSO4, que é sulfato de ferro, e vou ter o cobre sozinho. Então, o ferro trocou de lugar com o cobre. Então, eu tenho uma reação de simples troca. Tranquilo? E a última seria a equação de dupla troca, ou de dupla substituição. Quando duas substâncias compostas reagem, originando duas novas substâncias.
Então, repare aqui, ó, a minha seta dividindo. Antes da seta, eu tenho AB reagindo com XY. Depois da seta, eu tenho AY e XB. O nome dupla troca porque eu tenho A trocando de lugar com X e X trocando de lugar com A. Repare que lá na simples troca tem que ter uma substância simples. Enquanto na dupla troca, todas as substâncias são compostas. Tranquilo? Então, botando um exemplo. Repare, misturar uma solução de nitrato de prata, AgNO3, com uma solução de cloreto de potássio, resultará uma solução de nitrato de potássio em um precipitado de cloreto de prata. Então, ó, a seta. Quem eu tenho antes da seta? AgNO3, reagindo com KCl. Depois da seta, AgCl e KNO3. Você vai perceber, tá vendo que a prata trocou de lugar com o potássio e o potássio trocou de lugar com a prata. Então, por isso que é uma reação de dupla troca. Todos os compostos são substâncias compostas. Tranquilo? Então, se eu pegar aqui um exemplo, por exemplo, uma questão. Está assim. Fazendo-se a classificação das reações abaixo. Repara a primeira. Ó, repara que todas elas têm a seta. Se eu olhar a primeira, eu tenho duas substâncias compostas antes e duas compostas depois. O que significa? Ela é uma equação de dupla troca. Se eu olhar a segunda, repara que antes eu tenho apenas um composto e depois eu tenho dois compostos. Então, um composto que se dividiu em dois. Então, a gente chama de decomposição. Se eu olhar o terceiro, repara que eu tenho dois antes e dois depois. Sendo que antes eu tenho o zinco, que é simples, e depois eu tenho a prata, que é simples. Então, só pelo fato de eu ter uma substância simples, sabemos que é uma simples troca ou deslocamento. E o número 4. Repare que antes da seta eu tenho dois compostos, depois da seta eu tenho apenas um composto. Então, ou seja, eu vou ter uma síntese ou adição. Então, temos dupla troca, decomposição, simples troca e síntese. Então, seria letra C. Repara que o nome pode estar um pouco diferente, porque análise e decomposição é a mesma coisa. Deslocamento e simples troca também é a mesma coisa. Tranquilo? Então, valeu, gente. É um módulo bem curto mesmo. Tente fazer questões da apostila e até a próxima.